Evangelho de Mateus, capítulo 4. Hoje leremos sobre a tentação de Jesus no deserto, do chamado dos pescadores e do ministério na Galileia. Vamos então começar com o estudo do capítulo 4 de Mateus. Faremos a leitura completa do texto bíblico primeiro, depois os comentários explicativos e, por fim, uma breve reflexão. E se você quiser pular direto para alguma parte, é só usar os marcadores do tempo aqui na descrição. Vamos lá. Capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: "Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães." Jesus, porém, respondeu: "Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra." Jesus respondeu: "Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus." O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: "Tudo isso lhe darei se, prostrado, você me adorar." Então Jesus lhe ordenou: "Vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele." Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: "Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz." Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: "Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus." Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: "Venham comigo, e eu os farei pescadores de gente." Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém. Concluída a leitura do texto, vamos aos comentários. Jesus jejuou 40 dias no deserto. Foi tentado pelo diabo e, diferente do que ocorreu com Adão e Eva, ele foi aprovado. Então iniciou seu ministério. Sobre as tentações feitas pelo diabo a Jesus, basicamente se resume em 3 aspectos. O primeiro seria o físico, já que estava em jejum, portanto com fome. O segundo seria algo que levaria Jesus ao orgulho, pois caso ele se atirasse do templo e fosse apanhado pelos anjos, seria algo de fato miraculoso e impressionante, já que ele não morreria. E por fim, ao oferecer os reinos da terra, que na verdade não são do diabo, a ideia dele era oferecer a Jesus uma espécie de caminho mais fácil, evitando assim a cruz, que foi o plano proposto por Deus. De maneira geral, o propósito das tentações era de tirar Jesus de seu caminho e de seu propósito. Atente-se, pois isso também ocorre em nossas vidas, e com alguma frequência. Deus tem um plano perfeito para cada um, mas as distrações e as tentações podem nos tirar dessa direção, se não estivermos firmes na palavra de Deus, como Jesus nos mostra que devemos estar. Essa passagem do deserto pode ainda ter um paralelo com Israel histórico, que sai do Egito e segue por 40 anos no deserto, assim como Jesus, após o batismo, fica 40 dias no deserto. Sobre o episódio em si da tentação, é importante destacarmos um aprendizado para os nossos dias: o jejum e o conhecimento da palavra de Deus. Quanto ao jejum, não me prolongarei no tema, mas já temos informação que é algo que o Senhor Jesus espera de seus seguidores. E sobre isso,
sugiro que busque o conteúdo já disponível sobre o assunto na internet do Luciano Subirá. Sobre a palavra, note que Jesus combate os argumentos do diabo com a própria palavra. Todos passamos e passaremos por tentações, como já falamos. Então é muito importante conhecer e declarar a palavra em situações desse tipo. Vamos nos atentar agora sobre a sequência que Mateus aborda dos fatos. Aqui em Mateus, a ida ao deserto ocorre após o batismo, local onde Deus declara que Jesus é o Filho amado. Perceba qual é a primeira tentação do diabo. Ele diz o seguinte a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus imediatamente rebate com o que está lá em Deuteronômio 8,3, que diz: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Note um detalhe importante. Deus acabara de declarar que Jesus era seu filho no momento do batismo. Em seguida, o diabo já traz uma espécie de dúvida no coração de Jesus. Vale ressaltar que para alguns estudiosos o termo "se você é o filho", no hebraico, não necessariamente está induzindo Jesus a duvidar da sua filiação, mas sim de refletir sobre o sentido de todo o poder e direito que tinha em suas mãos como filho de Deus, para satisfazer sua própria vontade. Percebam que há uma forma similar de tentação que Satanás operou lá no Éden. Lembre-se que ele é a antiga serpente que tentou Adão e Eva no jardim. Então vamos lembrar do que ele disse ao primeiro casal, lá em Gênesis 3:1. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E um pouco mais à frente, ele ainda afirma: porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Perceba a semelhança e o padrão que o mal trabalha. Ele coloca dúvidas nos corações, de modo que o objetivo central dele seja o de distorcer a vontade e o propósito que Deus dá aos seus filhos, tanto lá no Éden quanto no deserto. Há diversos outros paralelos que podemos fazer aqui dessa importante passagem da tentação de Jesus no deserto, mas gostaria de mencionar algo prático para as nossas vidas. Você acabou de notar que a própria Bíblia traz o exemplo de um dos padrões de tentação utilizados pelo mal contra os filhos de Deus. Se você tem alguma palavra de Deus, por exemplo, algo que agrada a Deus e que Ele colocou no seu coração, que é bom, que é algo para glorificar o reino dele, não deixe que o mal interfira e coloque dúvidas sobre isso no seu coração. Deus nos dá liberdade como seus filhos e poder em oração no nome do seu Filho Jesus. Não faça como Adão e Eva, que caíram na tentação de ouvir o mal, mas faça como Jesus e resista a essa voz com a própria palavra de Deus. Lembre-se, Jesus estava em jejum e certamente em oração também. Quando o diabo ofereceu um caminho de glória a Jesus, sem a passagem pelo sofrimento da cruz, ou seja, fora dos planos de Deus, Jesus o recusa imediatamente. Assim devemos fazer também. Se temos consciência de que algo glorioso nos é oferecido, mas está fora dos planos de Deus para as nossas vidas, que tenhamos o discernimento e a coragem e a fé para recusar. Seguindo no capítulo 4, o texto informa que Jesus começa o seu ministério na Galileia, também conhecida como Galileia dos Gentios, que tinha como vizinhos a Fenícia, a Síria, Samaria, portanto, era um local com um povo e influência não judaica. Isso provavelmente para cumprir com o papel que o Messias levaria o evangelho a todas as nações da terra, não somente aos judeus. Jesus começa então a pregar a mensagem similar à de João Batista, para que o povo se arrependesse, porque o reino dos céus estava próximo. Aqui Jerônimo, considerado um dos pais da igreja, escreveu que em um sentido místico, pode-se dizer que tendo sido preso João Batista, Cristo começou a pregar, porque, uma vez terminada a lei, consequentemente, nasceu o Evangelho. Ainda nessa linha de paralelos, Carson diz que assim como Moisés iniciou a caminhada com o povo de Israel rumo à Terra Prometida, mas foi Josué quem entrou, assim João Batista iniciou o chamado ao povo para que se arrependesse, para que entrassem no reino do céu. Mas é seguido por Jesus, que é o responsável por levar o povo para a Terra Prometida. Interessante notar que o nome de Jesus é a forma grega de Josué, que significa Javé salva, ou o Senhor é a salvação. O capítulo traz ainda a informação do chamado de Jesus aos 4 pescadores. Sobre a vida futura desses seguidores, sabemos que Tiago seria morto à espada, como está escrito lá em Atos 12.
Já Pedro seria crucificado de cabeça para baixo e André crucificado em uma cruz em formato de X, como diz a tradição. Conta-se ainda que João foi o único dos discípulos que não foi martirizado. Por fim, o capítulo 4 mostra o avanço do ministério de Jesus, que consistia basicamente em ensinar, pregar o evangelho e curar, por onde quer que passasse. Concluindo, uma breve reflexão. Já ouviu falar em hermenêutica? É uma palavra que vem do grego e significa basicamente interpretar. Portanto, é a arte de buscar entender o sentido original do texto. No verso 6, temos um bom exemplo da importância da correta hermenêutica. Você conhece o Salmo 91, correto? Se a resposta foi sim, saiba que o diabo também o conhece, pois é um trecho do Salmo 91 que ele cita ao tentar Jesus, mas aplica uma hermenêutica distorcida, quando ele diz: se você é o filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Então Jesus responde com uma hermenêutica correta e diz o seguinte: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Ele se baseia no texto de Deuteronômio 6,16. Perceba a importância de conhecer a Escritura para aplicar a palavra de Deus de modo correto, não conforme a conveniência. Mas não basta conhecer somente, pois o diabo também a conhecia. É fundamental, para além do estudo da Bíblia, uma vida de oração com Deus, de modo que o Espírito Santo lhe conceda entendimento correto e o contexto. A Bíblia é harmônica e não se contradiz. Inclusive, é um dos elementos que fazem com que ela seja um livro miraculoso. Toda Escritura é inspirada por Deus. Não deixe de ler, estudar e meditar na Palavra de Deus, e sempre mantenha sua vida de oração e de intimidade com Deus. Interessante as palavras usadas por Gordon Fee e Douglas Stuart sobre interpretação. Eles dizem que um texto não pode significar o que nunca significou. E concluo aqui com a seguinte frase usada por Luiz Saião: a palavra de Deus, dita do jeito que Deus não a disse, é a palavra do diabo. Estude com muita dedicação e esforço as Escrituras. E se enquanto ouvir essa mensagem alguém veio à sua mente, compartilhe com essa pessoa. Talvez ela esteja precisando ouvir isso hoje. E lembre-se, o propósito dessas mensagens é de te levar direto à fonte, à palavra de Deus, por meio da própria Bíblia. E se essa reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal e acompanhe os nossos estudos bíblicos. A cada capítulo, uma nova reflexão para fortalecer sua caminhada com Jesus. Que Deus abençoe.